Na década de 70, os físicos Misra e Sudarshan mostraram que é possível paralisar a evolução de um estado quântico. Eles mostraram que quando um objeto quântico é observado ou medido continuamente, ele não muda de estado. Ele fica estático, preso no mesmo estado. Então, medidas contínuas congelam um estado quântico. Esse fenômeno ficou conhecido como efeito Zenão quântico. E esse nome é em homenagem a um filósofo pré-socrático chamado Zenão, que viveu na cidade de Eleia. O efeito Zenão quântico é mais um desses fenômenos estranhos que estão relacionados com o processo de medida na mecânica quântica. Então, nesse vídeo a gente vai falar sobre isso, sobre o efeito Zenão quântico. Esse é o canal Cientificar, é um canal de divulgação científica, que a gente fala sobre física, sobre ciência, sobre filosofia da ciência. Se você gosta desses temas, se inscreva no canal para o YouTube poder te mostrar os próximos vídeos que a gente vai postar. Bom, para entender essa ideia central, a ideia central do efeito Zenão quântico, é interessante falar um pouco sobre o Zenão de Eleia, que é o filósofo pré-socrático que acabou sendo homenageado aí pelos físicos contemporâneos, com esse nome, com o nome do efeito, efeito Zenão quântico. O Zenão, ele era um filósofo discípulo de um outro filósofo importante, chamado Parmênides. E o Parmênides, ele tinha uma tese muito exótica sobre a mudança. O Parmênides acreditava que a mudança é uma espécie de ilusão dos nossos sentidos. Então, nós temos a ilusão de que as coisas mudam, mas, na verdade, não há mudança. O universo é estático, é um só, e essa percepção que nós temos de passagem do tempo, movimento, alteração dos objetos, na verdade é uma ilusão que é provocada pelos nossos sentidos. Bom, só para a gente ter uma ideia assim, de quando que eles viveram, o Parmênides é um filósofo grego que viveu ali mais ou menos 500 antes de Cristo. Tá? Então ele é um dos primeiros filósofos. Então ele vem com essa tese estranha, ele estava tentando ali resolver um problema, que é conhecido como problema da mudança, que era o de interesse ali dos primeiros filósofos, os chamados pré-socráticos. Então, essa ideia exótica do Parmênides, de que o movimento é uma ilusão dos sentidos, ela foi defendida pelo Zenão. Então, o Zenão de Eleia também vai adotar essa tese, e ele vai pensar numa forma criativa de defender isso, propondo alguns paradoxos. Então, esses paradoxos são conhecidos como paradoxos de Zenão. Existem vários desses paradoxos, mas o objetivo deles é mostrar que existiria um conflito entre a ideia de mudança e a razão. Que a razão não é capaz de conceber essa noção. E, portanto, eles vão entender que se a razão não é capaz de conceber, então a mudança não existiria. Então, em um desses paradoxos, o Zenão considera a seguinte situação. Imagina um arqueiro que vai lançar uma flecha no alvo. Então, ele quer discutir a ideia de movimento. Ele quer mostrar o seguinte: esse tipo de movimento da flecha saindo lá do arco e alcançando o alvo a razão não consegue conceber isso, portanto ele vai defender, se a razão não consegue conceber, esse movimento é impossível. Tá? E o que a gente enxerga, a gente enxerga o arqueiro lançando a flecha, a gente enxerga a flecha saindo do arco e chegando no alvo. Ele vai defender que isso é uma espécie de ilusão dos nossos sentidos, mas que a razão, que deveria prevalecer sobre os sentidos, mostra que esse movimento é impossível. Tá? Bom, mas continuando então o argumento do Zenão. Para a flecha sair do arco e alcançar o alvo, então vamos imaginar essa figura aqui, para ela sair do ponto A e alcançar o ponto B, ela tem que andar metade desse caminho, onde está marcado ali o ponto C. Agora, para andar do ponto A até o ponto C, ela tem que andar também metade desse caminho, que é do ponto A até o ponto D. Agora, para andar de A até D, ela também tem que andar metade do caminho, que é marcado pelo ponto E aqui. Ou seja, você já deve ter entendido que existem infinitas metades de caminho que a flecha tem que percorrer para sair do ponto A e alcançar o ponto B. Para ela sair do arco e alcançar o alvo, ela precisa andar infinitas metades de caminho. Ou seja, portanto, como ela tem que andar infinitas metades do caminho, ela nunca vai sair do lugar. Para sair do lugar, ela precisaria andar infinitas metades de caminho. Esse é um argumento, assim, de uma forma bem geral, de apresentar o argumento de um dos paradoxos do Zenão. Então, com isso, Zenão vai concluir que a razão não consegue conceber esse movimento, a razão não consegue conceber a ideia de movimento. Portanto, o movimento deve ser uma espécie de ilusão, a gente está sendo iludido pelos nossos sentidos, mas, na verdade, a essência mesmo do universo não envolve
a ideia de não envolve o movimento, não envolve a mudança de forma geral. Agora, o que isso tem a ver com o efeito Zenão quântico, né? Então, só lembrando, o Zenão de Eleia e o Parmênides, eles são filósofos que viveram lá nos 500 a.C., né? Então, isso não tem nada a ver com o efeito Zenão quântico mesmo, né? É só uma homenagem que os físicos contemporâneos fizeram e também ajuda, talvez didaticamente, a explicar um pouco o que é o efeito Zenão quântico. Mas, assim, o efeito Zenão quântico não é baseado nesse argumento do Zenão, nada disso. Tá? Só um parênteses, né? O argumento do Zenão, ele matematicamente, ele é difícil de ser superado até. Ele é superado só com uma noção que foi desenvolvida mais ou menos no século XIX de séries, soma de séries infinitas, né? Mas então, deixando isso de lado, né, na verdade o que os físicos contemporâneos fizeram foi só uma homenagem para o Zenão. E aí vamos falar agora do efeito Zenão quântico mesmo, né, que foi mostrado, ele foi demonstrado, né, na década de 70. Então esses dois físicos, né, o Mishra e o Sudarshan, o que eles mostraram? Eles mostraram o seguinte, que se a gente fizer observações frequentes, ou seja, né, se a gente colocar um sistema quântico ali submetido a frequentes medições, esse sistema vai ficar congelado no tempo. Ele não vai andar. É tipo a flecha lá que não anda no paradoxo do Zenão. Mas os motivos são diferentes, tá? No caso aqui do efeito Zenão quântico, a ideia é a seguinte: a intervenção que é feita durante a medição vai provocar uma diminuição na velocidade de transição de um estado quântico. Ou seja, o estado ele quer sair de um ponto para outro, né? Vamos imaginar um exemplo, né? Imagina um átomo. Um átomo e alguém faz uma medida da posição do átomo. Se a pessoa fez a medida da posição do átomo e depois para de medir e deixa lá por um determinado tempo, sei lá, 30 segundos, e depois mede de novo, o átomo pode sair de um ponto A e ir para um ponto B. Agora, se a pessoa faz a medida num determinado instante e depois fica medindo constantemente a posição do átomo, então a mecânica quântica mostra que, a teoria quântica mostra que o átomo vai ficar congelado, parado, estático numa determinada posição. E isso se deve à interação do medidor com o objeto quântico. Na verdade, isso se deve a duas coisas. Uma é essa, a interação do medidor com o objeto quântico. E a segunda coisa é uma característica da equação de evolução temporal da mecânica quântica. Quando eu digo evolução temporal aqui, né, equação de evolução temporal, eu estou falando da equação que a gente chama de equação de Schrödinger, né, que é uma equação que dá uma regra ali, né, ela é uma regra, né, que nos mostra como é que o estado muda no tempo. Tá? Na física a gente usa esse nome estado para falar sobre as características de um objeto, né, a situação do objeto. Então tem uma equação, que é a equação de Schrödinger, que mostra como é que a situação do objeto muda ao longo do tempo. Tá? Nesse vídeo que aparece aqui no card, a gente fala um pouco mais sobre a equação de Schrödinger. O que acontece, né, o que provoca realmente esse efeito Zenão quântico é o seguinte, né, é uma combinação dessas duas coisas, né, da característica de evolução temporal, né, de como o estado muda, com a observação. Então a junção dessas duas coisas provoca o efeito Zenão quântico, né. Então, a mudança de estado de um objeto, né, que é regulada pela equação de Schrödinger, ela tem uma característica tal que se uma observação acontece, né, ou se uma medição acontece, a velocidade de alteração do estado, né, então assim, a velocidade com que, por exemplo, o átomo se desloca, ela vai ser alterada, ela vai ser reduzida muito, fortemente. Então, a observação interfere ali na evolução do sistema de interesse. Então, ao observar o objeto quântico, existe ali uma interação que acaba atrasando esse processo de mudança. E se você fizer essas frequentes observações, né, se você fizer mais e mais observações, então você consegue reduzir muito essa taxa de variação. Então, assim, o objeto, ele no final das contas não sai do lugar. Isso vale para vários tipos de sistema. Tá? Eu estou dando um exemplo aqui com o deslocamento de posição de um átomo, mas a gente pode pensar em outros fenômenos. Por exemplo, né,
o decaimento de um átomo, né? Se o átomo está no estado... O átomo ele tem vários níveis de energia, né? Então, os elétrons podem ocupar vários níveis, várias camadas, e as camadas mais externas, né, do átomo correspondem a níveis de energia mais altos. Então, se você tem ali um átomo num estado de energia, um estado que a gente chama de estado excitado, um estado de maior energia, ele tem a tendência de decair para um estado de menor energia. Esse processo de decaimento pode ser inibido também por observações frequentes. Então são vários fenômenos da mecânica quântica que podem ser inibidos se a gente observar frequentemente o objeto de estudo. Então, a combinação entre a observação, né, a medição do objeto quântico e a forma como esse objeto muda no tempo, então a combinação dessas duas coisas provoca esse efeito de paralisação do estado quântico. Tá? E isso é o chamado efeito Zenão quântico.